graça e a paz do Senhor Jesus na sua vida. Hoje é sexta-feira, dia de continuarmos a nossa reflexão sobre a vida de Jesus, sobre os seus últimos momentos antes da sua morte e ressurreição, que a gente vai tratar no domingo. Então Jesus, ele estava no jardim do Getsêmani ali com os seus discípulos. Ele é levado então para a casa de Anás e ele é levado para um forjado julgamento, um julgamento falso ali, porque eles querem de todas as formas encontrar uma forma de condenar Jesus, levar Jesus à morte. Da casa de Anás, então, Jesus é levado para o palácio de Caifás para um interrogatório ali que é feito então pelo Sinédrio, mas Jesus se mantém em silêncio o tempo todo. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Na sequência, Jesus então foi levado para a sala da guarda, onde ele sofreu escárnio, sofreu abuso dos soldados e da multidão. Passou-se então aquela noite. Ao amanhecer, ele foi conduzido novamente à presença dos juízes, porque segundo as leis judaicas, um prisioneiro ele não poderia ser julgado à noite. Então, na presença dos juízes, uma fúria tomou conta dos líderes religiosos e de todo o povo. Sacerdotes e príncipes se uniram à multidão que urrava como feras selvagens e gritavam contra Cristo: "Ele é culpado, vamos matá-lo." Então eles vestiram Jesus com um manto surrado e lhe bateram no rosto, dizendo: "Profetiza quem te bateu." Tiraram as roupas de Jesus e cuspiram no seu rosto. Cuspir no rosto de alguém é uma das formas mais agressivas contra alguém, porque quando não se pode mais fazer mais nada para difamar, para denegrir, para insultar, depois de bater e fazer tudo o que se pode, a pessoa pode cuspir no rosto da outra. E imagine que não foi só um cuspe, mas foram todos os líderes que cuspiram, pessoas vieram cuspir, soldados cuspiram no rosto de Jesus. Que situação terrível, tenebrosa, diabólica. A gente não consegue imaginar o sofrimento que Jesus passou por todos nós. Os relatos bíblicos, eles são pequenos demais para descrever todo o sofrimento que Jesus passou por mim e por você. Após ele ter sido condenado pelos juízes do Sinédrio, Jesus foi levado então à presença de Pilatos, governador romano, para que ele executasse então, confirmasse a execução da sentença. Pilatos olhou para Jesus, notou nele aspecto nobre e de porte digno. Seu semblante não havia nenhuma expressão de delito. Ele voltou-se então para os sacerdotes e perguntou: "Que acusação trazem contra este homem?" Eles suscitaram então várias pessoas que deram testemunhas falsas, afirmando que Jesus havia pervertido a nação para não pagar imposto a César e afirmando que ele era Cristo. Pilatos não se deixou enganar pelo depoimento das falsas testemunhas, mas ele já estava fragilizado, Pilatos, mas também não tomou uma atitude séria para defender Jesus. O porte nobre e de conduta discreta do Salvador contrastava diretamente com a exaltação da fúria dos seus acusadores. Isso impressionou o governador a ponto de se convencer da inocência de Jesus. A gente tem duas faces totalmente diferentes. Uma face que acusa, que tem um caráter ruim, que tem uma postura ruim, enquanto do outro lado a gente tem alguém nobre, alguém digno, que não se vê acusação nenhuma contra ele. Mesmo assim, Pilatos parece um menino perturbado diante dele e não toma uma decisão para salvar a vida de Jesus. A grande oportunidade para Pilatos estava passando. Jesus desejava que o governador compreendesse que ele não veio para um reino na terra. E ele lhes disse: "O meu reino não é deste mundo." Os sacerdotes clamavam por uma ação imediata de Pilatos. Que Pilatos tivesse uma ação, que Pilatos voltasse os seus interesses para os interesses daquele julgamento. Dirigindo-se então ao povo, ele declarou: "Eu não vejo nenhum delito neste homem." Jesus estava cansado. Imagine que ele havia celebrado a Páscoa com seus amigos na noite anterior de quinta-feira. Agora já é sexta-feira de manhã, ele sofreu a noite inteira, ele foi para o julgamento a noite inteira, agora é manhã e ele está perante Pilatos. Então, dirigindo-se ao povo, Pilatos diz: "Eu não vejo crime algum neste homem." Jesus estava cansado, enfraquecido pela fome, sede e exausto
pela falta de sono. Além disso, ele sofria pelo tratamento cruel que havia recebido. Nosso Senhor Jesus sofreu muito naquela sexta-feira. Sem ter um veredito, Pilatos enviou então o nosso Salvador a Herodes. Comovido e curioso, Herodes olhou para o rosto pálido de Jesus, viu nele traços de sabedoria e pureza. Estava convencido, assim como Pilatos, de que somente a maldade e a inveja eram os únicos motivos que levavam os judeus a acusar Jesus, a maldade e a inveja. Herodes não ousou confirmar condenação a Jesus, desejava se livrar daquela terrível responsabilidade e então enviou novamente Jesus para Pilatos. Quando os judeus voltaram a Pilatos com Jesus, ele ficou profundamente aborrecido e mandou açoitar Jesus. Era costume na Páscoa libertar um prisioneiro que o povo escolhesse. Os soldados haviam capturado um criminoso de fama chamado Barrabás. Pilatos voltou-se para a multidão e perguntou: quem vocês querem que eu solte, a Barrabás ou a Jesus chamado Cristo? Toda a multidão gritava: soltem Barrabás, solte Barrabás. E essa pergunta fica para nós hoje. O que nós faremos com o homem chamado Jesus Cristo? O que você vai fazer com o homem chamado Jesus Cristo? Você vai segui-lo? Você vai amá-lo? Você vai fazer a sua vontade? Ou você vai simplesmente ignorar e deixar a oportunidade passar de seguir a Jesus, de fazer a sua vontade, seguir seus ensinamentos e se preparar para a volta dele? O que você vai fazer com o homem chamado Jesus Cristo na sua vida? Que decisão você vai tomar a respeito dele? Sabe, muita gente só ouve tudo isso, acha interessante a vida dos cristãos, mas não toma nenhuma decisão a respeito do homem chamado Jesus Cristo. Sabe, quando você não toma uma decisão séria a respeito de Jesus, você já está tomando uma decisão. Você já está ignorando. Será que você pode mudar a sua forma de pensar ou você vai continuar ignorando a Jesus chamado Cristo? Amanhã a gente vai continuar falando, porque o tempo é curto para a gente falar sobre todas as cenas da vida de Jesus. Amanhã a gente vai tratar sobre as últimas falas de Jesus na cruz. Que Jesus te abençoe nesse dia, você e a sua família. Um grande abraço.